uma vez na casa do nosso Deus para juntos louvarmos a presença do seu nome. Com certeza não é por acaso que nós estamos aqui. Deus tem um propósito para cada um de nós e que nós possamos aproveitar, usufruir desse propósito de Deus para conosco, né? Mas precisamos estar atentos ao que Ele tem a dizer. Às vezes, né, a gente recebe um recado e a pessoa fala assim depois de um tempo: mas eu não te falei? Falou: eu falei isso para você, eu te avisei, mas é porque a gente não estava prestando atenção, né? Não deu o devido valor àquele recado que a gente estava ouvindo. Então, com certeza, Deus tem hoje coisas muito importantes para nos dizer. Nós também temos a dizer ao nosso Deus palavras de louvor, de gratidão, de adoração. Então, vamos cumprir o nosso propósito nessa noite. Irmãos, a palavra maravilhosa de Deus diz assim, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Graças a Deus, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Você vai ficar sentadinho por enquanto, porque nós vamos cantar um trechinho, depois nós vamos convidar vocês a ficarem em pé, tá bom? Para cantarem junto conosco. Estamos aqui para adorar ao Senhor.
celebrar com alegria.
você que louva ao Senhor. Que bom que nós fazemos parte e podemos louvar o nosso Deus. Uma pergunta, né, que os discípulos fizeram quando Jesus acalmou a tempestade, e eles perguntavam: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? E a resposta é: Jesus. Você pode pensar num dia, num momento muito atribulado, de muita tempestade, e aí uma vozinha vem no seu ouvido, e toca a mão da tempestade. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? É Jesus. Você pode agradecer a Jesus porque Ele está com você nas piores tempestades, nos piores furacões, tufões. Você não está sozinho. Jesus é quem acalma o vento, acalma a tempestade, e Ele nos dá condições de prosseguirmos navegando, porque a gente sempre fala, né? Depois que a tempestade passou, a gente não fica parado lá no meio do mar à deriva, né? A gente tem que voltar para a terra, né? Para a terra fixa, e a gente consegue navegando, seguir navegando. Então vamos agradecer a Jesus por Ele estar à nossa disposição, acalmando o vento e a tempestade. As ondas podem ser muito grandes, mas há alguém que controla, há alguém que pode acalmar. Você confia nisso? Depois de nós cantarmos essa canção, eu vou convidar o Eliseu ao microfone. Depois de nós cantarmos, vai nos conduzir a Deus em oração, porque todos nós temos os nossos medos, os nossos problemas, as nossas tempestades gigantescas. Algumas são rápidas, né? Meio chuva de verão, e algumas outras parecem que nunca vão terminar. Mas saiba que Ele controla.
agradecemos porque o Senhor nos trouxesse aqui. Mas te agradecemos porque temos a certeza que somos teu. O Senhor nos resgatou, o Senhor cuida das nossas necessidades, cuida dos nossos temores, cuida das nossas preocupações. E pedimos, ó Pai, como igreja, que a Tua presença nos acalme, que a Tua presença nos dê ânimo e vigor para enfrentarmos os desafios que temos que enfrentar. Te pedimos, Senhor Deus, que possamos encontrar por meio de Ti a cura, por meio de Ti a libertação, por meio de Ti a esperança. E cada um que está aqui, Senhor Deus, esperando de Ti uma resposta, que possa encontrar, Senhor Deus, que o Senhor possa mostrar o caminho a seguir. Que possamos, a cada momento, sermos sensíveis à Tua voz, escutarmos somente a Ti, que são as palavras mais doces que temos para ouvir. Nos abençoe ao longo dessa noite, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Que a graça de Cristo esteja nos seus corações. Amém. É muito bom estarmos aqui. Este é um lugar maravilhoso para estarmos durante um pouco mais de uma hora do nosso tempo que Deus nos dá. A Bíblia diz que este é o dia que o Senhor fez. Quer dizer, é um dia de oportunidade para nos aproximarmos dele. É o dia que o Senhor fez. Vamos ler a palavra do Senhor. Podemos ler. A palavra diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. O foco da minha palavra hoje são os jovens. Eu quero falar uma palavra dirigida aos jovens, como o apóstolo Paulo, nesta passagem, está se dirigindo a um jovem chamado Timóteo. Timóteo seria, então, o nosso personagem principal. Com base nesta ideia, o nosso tema é recomendações para jovens destinados a um futuro de sucesso. Paulo está escrevendo a um jovem que alcançou um grande sucesso. Timóteo é o nosso personagem jovem que alcançou grande sucesso. Antes de entrar no texto, no assunto, vamos fazer algumas considerações sobre a igreja. Quando eu estive em Nova Jersey, nos Estados Unidos, estive pregando durante uma semana numa igreja de brasileiros dirigida pelo pastor Alcione. E uma das coisas que o pastor Alcione fez foi me levar pela cidade, pelo condado de Kearney e por outras regiões daquele estado de Nova Jersey, para conhecer igrejas fechadas. E eu fiz as fotos, nós não conseguimos localizar, mas eu mostrei aos irmãos naquela época, é claro, os irmãos todos não estavam aqui. Alguns estavam. Ele mostrou umas 10, 12 igrejas fechadas. Ele me levava, mostrava, falava, dizia, contava a história e eu tirava as fotos. Algumas impressionavam. Por exemplo, uma igreja era um templo lindíssimo. Os bancos eram lindos, móveis lindos. O púlpito, uma coisa fora do normal, tudo lindo. Lustres pendurados, órgão de tubos, um estacionamento para 200 carros. Não ia ninguém. Ele mostrou outras. Mostrou uma igreja católica que o padre tinha colocado à venda por $200 mil. E não tinha ninguém. E era um prédio grande, uma propriedade grande. Igrejas fechadas. Mas para o centro da cidade,
ele mostrou um templo que tinha uns 800 lugares, que tinha sido transformado numa boate gay. Era um templo presbiteriano e não era mais igreja presbiteriana, era uma boate gay. E mostrou um outro templo grande, também fechado, cabia umas 1.200 pessoas, que era um templo muçulmano. Aquilo me deixou encucado. Eu fiquei perguntando, por que estão vazias? Por que esse órgão de tubos lindo não tem ninguém para adorar a Deus com esse órgão? Por que um estacionamento bonito, com tantos lugares, tudo muito amplo, não tinha ninguém para estacionar o carro ali para assistir à escola bíblica dominical? Eu comecei a fazer a hipótese. Eu falei, será que isso é desvio da doutrina? As igrejas se desviaram da doutrina e elas morreram? E imaginei várias coisas. Mas um dado que eu discuti com o pastor Alcione ficou muito patente. Quando surgiu o movimento hippie nos Estados Unidos, os jovens deixaram suas famílias, suas faculdades, suas escolas, deixaram suas igrejas e saíram pelo mundo, formando as comunidades hippies. Os jovens foram mais atraídos pelas comunidades hippies e por isso foram deixando as igrejas. As igrejas morreram por falta de jovens. Por quê? Porque os idosos, com o tempo, ficam doentes e morrem. E quem vai cuidar da igreja são os jovens. Quando a gente vai na igreja da Chatuba, onde o Eliseu foi batizado por mim, a liderança da igreja é que no tempo dele eram as crianças e os adolescentes, agora são os líderes. Agora são os líderes. Daquele grupo, daqueles grupos, daquela igreja, dos grupos jovens, tínhamos mais de 20 que foram para o ministério, que estão hoje pregando. Pastores de igrejas locais, missionários, ministros de música, surgiram daquela época. O problema daquelas igrejas é que o movimento hippie, depois, os festivais de rock, se tornaram mais atraentes para os jovens do que a escola bíblica dominical, do que os cultos, do que o louvor. Os instrumentos de rock se tornaram mais atraentes do que a música sacra tocada no órgão de tubos. Esta igreja é como aquelas igrejas. Quem vai prosseguir são os jovens. Eu tenho conversado com o irmão Edivaldo e pensado na posição dos jovens na nossa igreja. E ficamos preocupados. Conversei com ele, com o irmão Edivaldo, sobre um futuro pastor. E a nossa ideia era que o futuro pastor ideal seria alguém que surgiu daqui. Um jovem nosso que estudou, que se formou pastor e que fica tocando. Que fica tocando. Quer dizer, o nosso sonho é que um jovem nosso seja o futuro pastor desta igreja. Seja o futuro ministro de música, seja o futuro líder do patrimônio, e assim por diante. Isso tem me preocupado muito, porque a perda da ação jovem coloca em risco a sobrevivência da igreja. E há muitas igrejas com 15 pessoas, com 20 pessoas. Não é porque não haja gente, é que a força jovem se escafedeu, quer dizer, fugiu.
E a minha preocupação, a palavra hoje é uma palavra nesse sentido, para os jovens da nossa igreja e para os adultos, os pais desses jovens. Quando nós estudamos a história da religião cristã, nós vamos ver que pessoas jovens foram fundamentais na manutenção dessa história do Evangelho. Por exemplo, Samuel foi servir a Deus logo que desmamou. Não sei se as crianças desmamavam com 3 anos, 4 anos ou menos, mas logo que ele desmamou, foi levado para o templo para ser assistente do sacerdote Eli. Jeremias, quando foi chamado, ele disse: Senhor, eu não posso atender, eu sou uma criança, eu nem sei falar direito. Quer dizer, a língua hebraica, uma criança de 4, 5, 6 anos não falava bem. E Jeremias disse, alegou que ele era uma criança, mas Deus chamou a criança. E os grandes auxiliares de Paulo, Marcos, era um jovem. Há um relato no Novo Testamento de que Jesus estava no meio de uma grande multidão e tinha um garoto enrolado num lençol. Quer dizer, ele estava de cueca e por cima só um lençol. Houve algum problema lá e o lençol saiu. E ele saiu correndo. Dizem especialistas que aquele menino que ficou nu na praça era Marcos. João Marcos, que foi depois escritor do Evangelho de Marcos e foi cooperador de Pedro e de Paulo. Tito era jovem e Timóteo era jovem. E Paulo valorizava isso. Quem era Timóteo? Timóteo, nosso personagem, era filho de pai grego e mãe judia cristã, instruído nas escrituras pela avó, Loide, enquanto ainda era criança. Esse é Timóteo. Convocado ainda jovem como ajudante missionário de Paulo em suas viagens e enviado para solucionar crises em várias igrejas. As igrejas tinham seus conflitos, suas dificuldades. Paulo mandava um garoto, praticamente um garoto, para ir lá e colocar ordem. Timóteo tinha problema para fazer isso, mas ele foi e fez. Tornou-se um líder cristão de sucesso, Timóteo, vindo a ser o primeiro bispo de Éfeso. Éfeso era uma das mais importantes cidades, e a igreja de Éfeso era uma das mais importantes daquela época. E quem é que estava lá, o primeiro bispo? Liderando todos aqueles presbíteros e todos aqueles outros líderes. Quem é que estava lá, quem é que era o bispo? Era Timóteo. Superou líderes importantes e poderosos. Timóteo foi um jovem destinado ao sucesso. Para isso, ele seguiu recomendações dadas pelo apóstolo Paulo. Todo ser humano que vai ter sucesso deve ter seguido boas recomendações. E o nosso assunto é isso, essa importância. Eu já disse aqui alguma vez que o meu melhor foi manifestado na igreja. Foi a minha relação com a igreja que fez sobressair o que havia de melhor em mim. Por incrível que pareça, não foi a minha família que despertou o meu melhor. Não foi a faculdade que despertou o meu melhor. Não foi o campo de futebol que despertou o meu melhor. Foi a relação da igreja com a escola bíblica dominical. Ali apareceu o meu melhor. É aqui, no convívio com os crentes, que o seu melhor vai aparecer. Aquela pessoa que passa pela vida sem nunca ter tido uma vida na igreja cristã, viveu e morreu sem mostrar o seu melhor.
porque não foi despertado. É isso. A Igreja de Jesus Cristo tem o poder de despertar o nosso melhor. Quando eu me converti, eu estava na adolescência, e naquela ocasião, o professor de ciências na escola quis organizar um clube de ciências. E ele organizou um clube de ciências. E ele falou para mim: você vai ser o presidente do clube de ciências. Nossa escola secundária, ela está até hoje lá, e ela estava naquela época no ambiente universitário, porque fazia parte da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E ele falou: eu consegui na universidade uma sala para funcionar o nosso clube de ciências. Aí marcou o dia da inauguração do clube de ciências. E era um domingo de manhã. Aí eu pensei: como é que eu vou fazer? É o horário da escola dominical. Ser presidente do clube de ciências no ambiente universitário, eu era um garoto, era uma grande glória. Mas naquele dia, a lição da escola dominical era uma lição que me atraía muito, era um texto que me atraía muito. Eu falei: eu não vou perder a escola dominical para ir lá tomar posse como presidente do clube de ciências. Eu fui para a escola bíblica dominical. O que eu ganharia na escola bíblica dominical, na minha mente, na minha alma, no meu coração, era muito superior. Quando voltamos às aulas, o professor me chamou, ele não era grosseiro, falou com uma certa severidade e falou: mas que vexame, que vergonha que eu passei. Tinha até visitante lá, pessoas convidadas para a gente inaugurar o clube de ciências, e você era o presidente e você não foi. Eu não fui. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Então, a igreja revela o nosso melhor. Então, nós revelamos o nosso melhor para a igreja, e a igreja revela o seu melhor para nós. Por isso que eu digo para os pais: às vezes, eles não conseguem interessar os seus filhos pela igreja. É uma pena, porque eles estão perdendo o melhor do seu desenvolvimento. Estão perdendo o melhor do seu desenvolvimento. É bom a gente envelhecer, porque quanto mais a gente envelhece, mais as coisas ficam claras na mente da gente. No passado eu não tinha essa clareza, mas com as experiências, com a vida, eu verifico que as pessoas desenvolveram o seu melhor na igreja, cantando no coro, cantando aqui na frente, cuidando de crianças, estudando a Bíblia, ouvindo o sermão. É aí que se revela o nosso melhor. Então, os pais, aqueles pais que têm jovens em casa, deveriam orar para que eles venham à igreja, que aqui o melhor deles vai ser visto, certo? Não é na balada que uma pessoa vai mostrar o seu melhor. Se seu filho vai à balada, ele não está evoluindo o seu melhor. Não está. Mas se ele vem à igreja, se ele ouve a palavra de Deus, se ele experimenta um ambiente de amor, de respeito, de bondade, o seu melhor aflora. Eu cultivo, Iracema cultiva mais do que eu, algumas plantas. De tempo em tempo aflora um broto. É isso que a igreja faz. Ela faz aflorar o nosso melhor. Pois bem, mas, além disso, nós também, os jovens, fazem com que a igreja demonstre a sua força, a sua beleza, a sua inteligência, tudo isso. Então eu quero falar sobre recomendações
para alguém que está destinado a ter um futuro de sucesso. A igreja nos permite isso. A mim permitiu isso. O que eu tive na minha vida, que eu considero sucesso, foi por causa da igreja. A igreja, por exemplo, me estimulou a não ser preguiçoso nos estudos. Era uma coisa interessante que no ginásio, chamado assim, havia os crentes, os jovens crentes, eram os mais respeitados. Os professores valorizavam mais aqueles jovens que frequentavam a igreja, quando íamos à frente falar, quando íamos responder perguntas, quando apresentávamos trabalho. Os jovens que frequentavam a igreja, eles eram mais encantadores para os professores. Isso a gente percebia. Isso era maravilhoso. Então vamos analisar com 3 questões, com 3 assertivas, aquela recomendação necessária para o sucesso, de uma pessoa. Então, primeira coisa, vamos lá. Recomenda-se para você, para o seu filho, para o seu neto, para o seu vizinho. Recomenda-se aos jovens destinados a um futuro de sucesso a preservação de uma elevada autoestima. Ninguém te despreze. A igreja é o lugar onde há menos desprezo. Raramente nós vemos uma cena de desprezo. Paulo diz: mantenha a sua autoestima. A autoestima é a opinião que cada pessoa tem de si mesma. Cada pessoa tem uma ideia de quem é. Produzida por meio de um exercício mental que produz a valorização ou a depreciação de alguém. A palavra desprezo, ela tem 2 componentes. A função mental, que é a avaliação. Então eu olho para o Wesley, a minha mente avalia o Wesley. Com base nessa avaliação, eu o exalto ou o deprecio. Então, a nossa avaliação pessoal deve ser aquela que, pensando de mim mesmo, eu me exalte. E, se for o outro, pensando do outro, eu o exalte. Então, a autoestima é a valorização de si mesmo. É o gostar de si mesmo. Irmãos, grande parte dos meus pacientes, os que são aqui que também trabalham com seres humanos, sabem. Grande parte do problema dos nossos pacientes é não gostar de si mesmos. Já vi pessoas dizer: eu me odeio, eu me detesto. Eu tenho nojo do que eu sou. Uma pessoa com essa autoestima lá embaixo, ela não pode ter sucesso. E Paulo fala: Timóteo, por favor, lá em cima, Timóteo, que ninguém te despreze, nem você. Porque os outros podem não me desprezar, mas eu me desprezo. Porque alguma coisa deu errado, algum problema não foi resolvido, né? E eu perco essa capacidade. Então, a condição de Timóteo como jovem na igreja de Éfeso poderia favorecer uma postura de sentimento de inferioridade. Por quê? Porque Timóteo foi colocado em Éfeso para resolver problemas que os grandes criaram. Os doutores judeus, os doutores da filosofia grega, criaram conflitos. Antigões, poderosões, líderes forçados ali. E essa igreja com esse pessoal, e Paulo fala: Timóteo, vai lá
e corrige o defeito de relacionamento daquelas pessoas. Paulo falou para Timóteo não repreender os idosos, mas corrigir com amor. Então, mesmo os antigos da igreja precisaram de correção. Então, Timóteo tinha tudo para se sentir inferior. Como é que eu vou enfrentar um doutor em filosofia? Eu que estou com 22 anos, ele tem 60 anos de filosofia grega e religião, e eu tenho que chamá-lo a atenção. Então, mesmo que haja motivos para que um jovem perca a sua autoestima, Paulo fala, não deixe que isso aconteça. Ninguém te despreze. Goste de você mesmo. Mantenha a sua autoestima. Paulo recomenda, continuando, a Timóteo a não permitir ser tratado com desprezo. Ninguém te despreze. Não acolher a desvalorização, ainda de quem quer que fosse. A gente vê muito das pessoas que falam de despreza os pobres, despreza os negros, despreza os brancos. O problema é a pessoa se deixar desprezar e ela desprezar-se a si mesma. É isso que Paulo fala. Não assuma desprezo, mantenha-se lá em cima. A baixa de autoestima está na origem da doença depressiva, que pode levar a comportamentos autodestrutivos e até ao suicídio. Eu li, certa vez, que acontece no mundo um suicídio a cada 40 segundos. Então você conta no mundo inteiro a cada 40 segundos um suicídio. Isso tudo é gente que diz, eu não sirvo para nada, eu não presto, eu morro. Faltou a autoestima. Quando a Igreja Católica tinha a missa em latim, numa parte da missa, o padre que estava celebrando dizia, sursum corda, corações ao alto. O padre sabia a importância de erguer. Então, quando o padre celebrava a missa, tinha um momento que ele falava, sursum corda, corações ao alto, corações ao alto. Não deixe o seu coração ficar rebaixado. Um dos problemas da juventude que atrapalha o sucesso é isso. Falta de acreditar em si mesmo, falta de autoestima, falta de gostar de si mesmo, estão com raiva de si mesmo, querem se machucar, querem usar droga, querem se colocar em risco, querem colocar sua vida em risco. Também li que na idade entre 15 e 29 anos, o suicídio é a 4ª causa de morte e que mais pessoas estão se suicidando nos países das Américas. Isso significa que a sociedade, e principalmente a igreja, nós precisamos empreender ações mais vigorosas para aumentar o senso de valor das pessoas, principalmente dos jovens. Pessoas de autoestima baixa dificilmente será bem-sucedido. Se a minha ideia de mim mesmo é que eu não valho nada, eu não vou ter sucesso jamais. Mas Paulo diz, Timóteo, sursum corda, lá em cima, coração lá em cima. E você vai enfrentar todos os desafios aí da igreja de Éfeso e você vai ter sucesso. Você vai ter sucesso. Os anos se passaram, Timóteo cresceu, porque ele não se deixou rebaixar. E com o passar da história, ele era o principal líder da igreja de Éfeso. Há vários relatos que dizem que Timóteo era tímido e inseguro.
Talvez por isso Paulo falou isso para ele. Porque se ele tivesse uma autoestima elevada, Paulo talvez não falasse nada. Mas Paulo sabia que ele era uma tendência a ter baixa de autoestima. Mas, mesmo assim, mesmo uma pessoa que tem autoestima baixa pode ter sucesso se seguir as recomendações próprias. Minha outra asseveração diz o seguinte: recomenda-se aos jovens destinados a um futuro de sucesso o aprimoramento do caráter que sirva de padrão para os outros. O sucesso depende do aprimoramento do caráter. Paulo diz: torna-te padrão. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, o apóstolo Paulo dá uns itens em que Timóteo teria que trabalhar. Ele vai trabalhar em si mesmo, aprimorando o seu caráter. Caráter é o conjunto de elementos bons ou maus que formam a personalidade de um ser humano. Isso é o caráter. Paulo recomenda a Timóteo a continuamente batalhar por ter um bom caráter. Continuando. O caráter padrão inclui vários aspectos da vida. Então o apóstolo Paulo fala assim: na palavra, no comportamento, na fé, no amor, na pureza. Quer dizer, o caráter, o bom caráter, é construído por essas características. O procedimento, a palavra, a fé, o amor, não é? A pureza. O caráter padrão deve ser continuamente construído. Torna-te. Esse verbo é muito importante. Às vezes alguém pode achar meio pedante falar detalhes sobre um verbo, uma palavra, mas é para compreender. Porque o verbo está no presente do imperativo, ou no imperativo presente. Então tem duas coisas. É uma ordem para ser continuada. Então a busca por um bom caráter é uma luta contínua até o fim da vida. A gente tem que lutar para melhorar o caráter até morrer. Paulo disse a Timóteo: procura melhorar agora, amanhã, depois da manhã, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, um dia você terá sucesso. Pois bem, virtudes a serem desenvolvidas, as quais facilitam nossa chegada ao sucesso. Então, há virtudes, há comportamentos que permitem o sucesso. E há comportamentos que atrapalham o sucesso. O seu filho pode estar tendo problema de ter sucesso por causa de algum comportamento que atrapalha. A igreja pode não ser bem sucedida por causa de um comportamento que é adotado. Então, ele menciona essas 5 virtudes. A palavra. Palavra, aqui é o linguajar de uma pessoa. Formação de caráter, o modo de falar, o jeito de falar. Nós temos no país um governo sem caráter que fala palavrões ao público. Não terá sucesso. Porque o palavreado é marca daquele que está destinado a ser bem-sucedido. Faz bem para o sucesso de uma pessoa uma palavra correta, uma palavra sem maldade, uma palavra sem malícia, a palavra fundamental. Eu me lembro de um torneio de jovens de igreja batista da nossa região, um torneio de futebol. Cada igreja mandou um time. E a notícia que eu soube é que naquele torneio houve muito palavrão. O time da igreja B xingando o time da igreja C, brigando, se maltratando, palavrões.
Paulo diz na palavra. Caráter na palavra, no falar. Ele disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é um negócio que você joga no lixo. Tudo que você jogar no lixo na sua casa é torpe. A palavra não pode ser aquilo que você joga no lixo. Mas a palavra boa, que é acolhida e fica na gente, fica no nosso coração. Procedimento é o conjunto de ações que uma pessoa pratica no seu dia a dia. Amor é o sentimento de bondade e tolerância para com o próximo. Fé aqui é fidelidade, é lealdade. É cumprir o dever, é cumprir a palavra. Isso é fé, é fidelidade, essa fidelidade. E a pureza é a castidade, a falta de malícia. Então o apóstolo Paulo dá 5 virtudes que praticadas conduzem ao sucesso. Não praticadas conduzem abaixo. Eu tive um colega de trabalho, não era um médico, era um funcionário, que foi demitido por causa do seu jeito de falar. Era agressivo. Palavras que as pessoas... Então, tinha tanta reclamação que o chefe teve que chamá-lo e demiti-lo. O palavreado pode fazer alguém perder o emprego. O modo de falar. E Paulo está dizendo para Timóteo, o seu palavreado, sua fé, sua pureza, seu procedimento. Pois bem, agora a terceira asseveração. Recomenda-se aos jovens destinados a um futuro de sucesso o exercício do serviço cristão por meio da prática dos dons. O sucesso de uma pessoa depende daquilo que essa pessoa faz. É óbvio? Faz sentido? Depende do que essa pessoa faz. No contexto da igreja de Éfeso, Paulo fala para Timóteo coisas que você vai fazer, prática de serviço que você vai fazer. Até a minha chegada, que Paulo pretendia ir lá para ver com Timóteo aquele problema todo, e Timóteo estava envolvido lá para tentar resolver. E Paulo pretendia ir lá. Então ele diz: até a minha chegada, aplica-te à leitura, exortação e ao ensino. Quer dizer, a solução do problema vai depender do que Timóteo vai fazer. O sucesso de uma família depende daquilo que o marido faz, depende daquilo que a esposa faz, depende daquilo que a avó faz, depende daquilo que os filhos fazem. Então, dependendo do que nós fazemos, teremos sucesso ou não. E ele Timóteo dá 3 condutas: leitura, exortação e o ensino. Se o problema fosse outro, as recomendações poderiam ser outras. Mas dentro do problema da igreja, as recomendações eram essas. Veja só, o jovem precisa de um plano de ação, sem o que não faz sentido pensar em sucesso. Então, Timóteo tinha um plano de ação. O sucesso depende do que a gente planeja. Eu vou fazer um plano de conduta, um plano de comportamento. E de acordo com o desenvolvimento desse plano, eu vou ter sucesso ou não vou ter sucesso. Se Timóteo seguisse essa recomendação, ele teria sucesso, como teve. Que ele cresceu tanto que futuramente ele acabou sendo o líder maior daquela igreja. O bispo daquela igreja. Então, o jovem precisa de um plano de ação, sem o que não faz sentido pensar em sucesso. Se não tem nada, se não tem um plano de ação, não adianta, não tem como ter sucesso. 3 comentários. O serviço cristão exige tarefas definidas, são coisas definidas. São 3 tarefas:
leitura das Escrituras, a exortação e o ensino. Vamos explicar um pouco melhor. Leitura era a apresentação das Escrituras nas reuniões. As reuniões eram reuniões de louvor. E Timóteo estava responsável pela leitura. A leitura que Timóteo fazia era a leitura das Escrituras em rolo. Os livros eram rolos, os pergaminhos enrolados. E as palavras elas eram escritas uma após a outra, não havia intervalo entre as palavras. Entre uma palavra e outra não tinha intervalo. Então a leitura era difícil, mesmo para quem era esclarecido, porque é difícil você ler um texto onde todas as palavras são coladas. E isso era um problema, porque era difícil fazer essa leitura. Na sinagoga, quando o chefe da sinagoga queria uma leitura, ele escolhia quem será que sabe fazer a leitura pública. Porque os judeus não eram analfabetos, mas uma coisa é saber ler um texto em 1 hora, e outra coisa é ler um texto em 5 minutos. Então, era chamado de lector, o leitor profissional. Timóteo era assim. Então, pega ele e lê. Está tudo embaralhado, tudo enrolado, as palavras vão para cima, outra para baixo, ele tem a capacidade. Anagnostes era a palavra. Anagnostes era aquele que lê fluentemente. E Timóteo tinha que fazer isso, ele era responsável pela leitura. Timóteo ia à frente, pegava o rolo e lia. A leitura das Escrituras. A exortação era a aplicação do conteúdo das Escrituras. Não era só ler, mas mostrar como aquilo devia afetar a vida das pessoas. Porque uma coisa é a gente ler a Bíblia e outra coisa é aquilo influenciar a gente. Isso se chamava exortação. Era o sermão. Ele precisava fazer a leitura pública, precisava fazer o sermão, aplicar aquilo que ele havia lido. E o ensino. O ensino era o que chamaríamos hoje de catequese. É a instrução aos novos convertidos. Numa igreja onde eu fui pastor, tinha várias classes na escola dominical. E tinha uma classe chamada classe dos catecúmenos. Catecúmenos, a palavra catecúmeno quer dizer o que está recebendo. É como um bebê que está recebendo a mamadeira. É o novo crente. É o novo crente. E a escritura, a doutrina que a pessoa passa para um novo crente é como a amamentação. Paulo fala em Efésios, na carta aos Efésios, que o pai deve nutrir o filho com a doutrina. A mãe nutre o filho com o leite materno. O pai nutre, a minha palavra é a mesma. O pai nutre com a fala, com a palavra. Por isso que eu não abro mão do conceito de que o pai tem que falar ao filho, porque é falando que ele amamenta o filho, amamenta a alma, o coração. É como a mãe amamentar o corpo, o pai amamenta o caráter, amamenta a inteligência, amamenta o comportamento. Então, esses catecúmenos eram os que estão recebendo. Então, Timóteo precisava a leitura para todo mundo, a pregação para todo mundo e uma palavra de instrução para os novos crentes, os catecúmenos. Naquele tempo, no passado, praticamente não se via uma igreja que não tinha uma classe de catecúmenos, novos crentes sendo instruídos na palavra. Então, Timóteo deveria ler, pregar e ensinar.
O outro comentário é que o serviço cristão implica em tarefas relevantes para a igreja. A igreja morre, ela morreria, se não houver leitura da palavra, pregação e ensino dos novos. O que Jesus manda a gente fazer em relação à igreja é fundamental para a igreja viva, que ela sobreviva. Então, a igreja de Éfeso morreria se não houvesse a leitura, a pregação e o ensino dos novos convertidos. Então, o que os jovens devem fazer na igreja é de alta relevância. É de alta relevância. Quer dizer, a sobrevivência de uma pessoa ou de uma comunidade depende das tarefas que são realizadas. Enquanto eu não chegar, dedica-te à leitura para todo mundo. Explique o que você leu. E veja os que são novos, chama de lado. E, cara a cara, ensinando a doutrina. Isso que a igreja tem que fazer. A igreja de Éfeso, ela ia progredir com essa prática. E é isso que temos de fazer. É a prática que temos de fazer. E por que Timóteo teve sucesso? Porque ele acatou. Ele acatou. A igreja se fortaleceu sob a ação construtiva daquele moço que lá estava. O terceiro argumento é que o serviço cristão implica em aceitação de desafios. Para Timóteo, era um grande desafio fazer leitura pública, pregar e ensinar aos novos crentes. Os novos crentes, eles vinham do judaísmo e das religiões pagãs, com a dificuldade tremenda de entender o Evangelho. Era preciso muita paciência para um gnóstico, por exemplo, entender o Evangelho. Era preciso muita paciência para um filósofo grego entender o Evangelho. Era preciso muita paciência para que qualquer pagão entendesse o Evangelho. Mas Timóteo tinha que aceitar o desafio. Os nossos jovens, mais do que nunca, precisam aceitar desafio de realizar ações que vão fortalecer a vida da igreja. Aquelas igrejas que fecham lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, elas falharam no plano divino. Antigamente, quando uma igreja era organizada, a ideia era: estamos aqui organizando essa igreja, ela vai ficar aqui até Jesus voltar. Será que seria justo que essa igreja fechasse antes de Jesus voltar? Que não viesse mais ninguém aqui cantar? Que não viesse mais ninguém aqui orar? Que não viesse mais ninguém aqui socorrer um pobre? Não, isso tem que ser feito até Jesus voltar. E isso depende daquela juventude assumir. Depende disso. Levar a sério. Aceitar esse desafio. É preciso essa coragem, essa ousadia. Uma vez nós fomos visitar uma igreja lá no Rio, num bairro chamado Fundação da Casa Popular. E nós fomos àquela igreja, acho que era o aniversário da igreja, e foi muito bonito, teve pregação, não sei quem pregou, não sei se fui eu, mas sei que teve pregação. Poesias, antigamente havia nas festas das igrejas, havia as poesias, essa tal. Houve várias partes musicais. Mas a parte mais bonita, que mais me impressionou, foi o coro. O coro encantador. Sabe quem era o regente do coro? Um menino de 14 anos. Não sei se lá mas você lembra. Não, que coisa! Deus chama as pessoas para fazer coisas maravilhosas. É só as pessoas se colocarem nas mãos dele.
Isso nós precisamos fazer. A minha conclusão, coloca lá para mim. Minha conclusão é o seguinte. Para concluir, vou fazer uma convocação. A justificativa para um ministério de jovens e a necessidade de crescimento. A igreja precisa ter uma ação de dinamizar os jovens em relação à vida da própria igreja. Eu era solteiro, a escola dominical começava às 10 horas. Um grupo de jovens resolveu fazer o seguinte: a gente saía de casa às 8 horas, ia a pé para a igreja. Nesse horário, já tinha bares abertos e gente já bebendo ali. E então a gente ia, entrava no bar, um sozinho, cada um por si. Abordava aqueles bêbados, mostrava para eles o folheto, lia uma porção da Escritura e ele bebendo sua cerveja, bebendo sua pinga. Isso é aceitar desafio. Você vai ler a palavra de Deus para uma pessoa que está no bar bebendo? Mas os jovens faziam isso. Não podemos esperar que os idosos façam isso. Então, nós estamos aqui para isso. Por quê? Precisamos de crescimento no companheirismo. O jovem perde o companheirismo quando não está integrado na igreja. Ele perde as melhores companhias, os melhores colegas. Na minha juventude, os meus melhores colegas estavam na igreja. Os melhores. Tinha colegas lá fora, mundanos, eram os piores. Não podia confiar neles. Tinha 2 rapazes que moravam juntos. A vida deles era, durante a semana trabalhavam na roça, sábado e domingo era bebendo. Um deles era Luiz, o outro era Salvador. Eram amigos. Moravam juntos numa casa. Um dia Luiz chegou no bar e falou assim: eu matei o Salvador, totalmente bêbado. Os dois vinham juntos para o bar. E o Luiz veio sozinho. Eu matei o Salvador. Ah, você está maluco? O Salvador não apareceu, foram lá. O Salvador estava com um machado cravado na cabeça. O Luiz matou o Salvador com a machadada e nem percebeu a loucura que ele fez. Veio e só falou tranquilamente. Graças a Deus eu tinha saído desse grupo. Precisamos crescer na saúde emocional. Aquele que se enquadra nos planos do Evangelho não é sem problemas, mas ele tem maior possibilidade de cultivar uma mente saudável. Tem mais. Precisamos de desenvolvimento acadêmico e profissional. A igreja é um grande estímulo para o estudo. A igreja é um grande estímulo para se alcançar uma boa profissão. Em todos os lugares onde eu trabalhei, os profissionais crentes eram os melhores. Eram os melhores. Funcionário crente, enfermeiro cristão, um médico cristão, o motorista da ambulância cristão, eram os melhores. A igreja nos dá essa possibilidade. Precisamos de aumentar a harmonia familiar. Os jovens cristãos envolvidos aprendem com mais facilidade a conviver com o pai, com a mãe, com os irmãos, com as pessoas. O crescimento familiar é um recurso que a igreja nos concede. Precisamos aplicar a vida cristã, ser úteis a Deus. A igreja permite isso.
praticar os nossos dons. Uma vez falei aqui na igreja, os irmãos não devem ter esquecido, que quando nós nos convertemos, Jesus nos dá um kit. O kit conversão. Esse kit tem duas coisas. A salvação, que é para mim. Então, eu me converti, Jesus pegou lá o kit e me deu. O kit da sua conversão. Olha, a salvação é para você. Agora, aqui também tem o dom. O dom é para servir os outros. O dom é para ajudar os outros. Por isso é o dom de misericórdia, o dom de ensino, o dom de profecia, o dom do amor, os dons são para servir aos outros. E a igreja permite isso. Se uma pessoa recebeu o kit da conversão, ele tem salvação, ele está garantido. Mas se ele não aplica o dom, ele usa só a metade do que Deus reservou para ele. Então não faz sentido que o jovem não se integre em uma vida de atividade. Ele tem que exercitar o seu dom. Christian Schwartz diz que cada pessoa tem pelo menos 3 dons. Tem gente que exerce os 3 e até algum dom que ele não tem, mas ele faz. E tem gente que guarda os 3 dentro da sacola, dentro do pacote, está salvo, está garantido. O kit está garantido, mas a parte do dom. Né? Então, a igreja permite isso. E precisamos crescer em maturidade, independência e autonomia em relação aos pais e aos tutores. Eu falei que eu faço uma convocação porque no próximo sábado, às 17 horas, nós vamos ter um encontro inicial de um trabalho com os jovens para o crescimento deles. Para o crescimento deles. Você que é pai, procure trazer o seu filho, encorajá-lo a vir. Os jovens devem vir. Nós queremos todos os jovens envolvidos em um ministério que permita a eles tirar o maior proveito da vida de jovem dentro do contexto dos valores cristãos. O programa depois a Irene vai mostrar como é que nós vamos fazer. É uma reunião experimental. Próximo sábado, às 17 horas. Uma reunião experimental. Quero jovens, jovens, jovens. E quero que a igreja apoie. Uma vez eu apresentei um trabalho aqui, não era com jovens, era outro trabalho, era para a comunidade. Vários irmãos da liderança foram contra. Isso me dói até hoje. Contra. Nós não podemos ser contra aquilo que é bom, não podemos ser contra os jovens. Vamos dar apoio. Eu não sou jovem, mas de repente alguém precisa que eu ajude no lanche. Eu vou fazer. Certo? Eu não tenho filho jovem, mas o meu amigo tem um filho jovem. Eu vou levá-lo, botá-lo no meu carro e levar até a igreja. Esse trabalho de cooperação. Então fica a minha palavra. Hoje, para mim, é um dia especial. Que seja para a igreja, para os pais, para os filhos, um dia especial. E que isso seja o ponto de partida para um crescimento muito maior de cada pessoa e para a glória de Deus, para a glória do seu reino. Obrigado por sua atenção. Eu acho uma bondade e gentileza você ficar olhando para mim todo esse tempo, e eu falando e você me acompanhando. Isso é um ato de extrema educação, de extrema finura. É muito gratificante. Por isso, que o Senhor te recompense. Amém. Que Ele te abençoe. Amém.
Maravilhoso Deus, obrigada por cada dízimo feito, depositado aqui. Que o Senhor possa, durante toda essa semana, o Senhor sabe que tem no coração de cada um, aqui na tua casa, que o Senhor possa proteger todas as famílias da nossa igreja e de outras igrejas também. Que o Senhor possa nos dar domínio próprio para poder enfrentar todas as dificuldades e desafios. Que o Senhor possa estar conosco, como sempre, todos os dias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Antes de nós sairmos aqui desse tempo, eu quero dar 3 recadinhos muito importantes. O primeiro, nós estamos em campanha também de arrecadação de itens gêneros para o lar dos avós. Quando você chegar, se você quer trazer papel higiênico, biscoito, doce, salgado, nós estamos em campanha de arrecadação. O outro aviso, que também é muito importante, tem a ver com o convite que o pastor Elias fez no domingo passado, quando ele nos falou sobre a igreja consistente. Então, nós queremos mais pessoas para fazerem parte dessa igreja que prevalece, né? Então, nós teremos no próximo domingo, às 18 horas, um momento no nosso culto para receber aqueles irmãos que querem fazer parte da membresia por carta de transferência ou por aclamação. Essas pessoas, elas estão sendo já contactadas pela irmã Bernadette, mas se você ainda não entrou em contato, pode dar o seu nome. Domingo que vem, venhamos todos para esse momento. E o último recado que o pastor Elias já antecipou, que nós teremos aqui então, no próximo sábado, dia 7 de maio, das 17 às 19 horas, então uma reunião de 2 horas com a participação dos jovens, solteiros ou casados, da igreja ou não da igreja. Então é um convite aí para vocês, né, para nós que somos jovens. Teremos nesse dia uma apresentação, um momento musical, depois uma devocional, um compartilhamento em grupos, um momento lúdico, uma palavra que vai ser franqueada e por fim um encerramento aí com cânticos e oração e também um lanche, né? Então nós estamos aí também pensando em retornar os nossos lanches, mas os jovens vão ser privilegiados porque vão reabrir a nossa cozinha no próximo sábado, tá bom? Então, em casa. Vou pedir a favor, Paulo, para contar quantos jovens temos aqui. 22 Temos 22 jovens. Nós estamos até 30 anos de idade, certo? Eu só vim. Quer que é? Até os 30 anos. Até os 30 anos. Tem 22 pessoas jovens. Vamos supor. Você, 15, tá bom. No tempo do apóstolo Paulo, jovem, era até 40 anos. Eu tinha 40 anos, até 40 anos, podia ir para a guerra, eu não era jovem. Então, aqui no nosso caso, o jovem é essa a idade. Mas, jovem, você pode se sentir jovem. Ou pode achar que você tem 14 anos, mas você já é parte desse grupo, você já é parte do grupo. Agora, o que eu queria pedir para vocês é que vocês estejam realmente, tá? Vai ser interessante. É uma reunião de partido, é um ponto de partido. Você vai gostar de fazer parte dessa história. Certo? Aí cada um traga alguém. Lembre os outros jovens da igreja que não estão aqui, para que eles venham. Contem para eles, para os outros jovens, o que foi feito, o que foi dito e o convite que foi feito. E peça a eles que nós estamos querendo que eles sejam. Né? Então vamos fazer a obra do nosso Pai como Ele tem nos orientado. Que Deus nos abençoe, uma ótima semana. No começo do culto eu li o versículo da primeira carta de Pedro que fala que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, e que nós não tínhamos misericórdia, mas agora nós já alcançamos, temos nosso Senhor Jesus. E que a graça e a misericórdia do nosso Pai te acompanhe durante todos os dias da sua vida ao longo dessa semana. E nos vemos no próximo domingo às 18 horas aqui neste local. E continuamos com o nosso curso online às quintas-feiras, a partir das 19 horas, e aos domingos de manhã, a partir das 8h30. Deus abençoe.